Mas tem hora que a gente faz isso na maldade. Vocês concordam? Tem hora que a gente tem essa dupla personalidade na maldade. Que a gente faz porque realmente a gente quer ser duas caras mesmo. E é sobre isso que a gente quer tratar nesse ponto, trazendo esse tema Close Friends. E voltando para esse âmbito do Instagram, né, que liberou esse negócio de Close Friends. Me explica aí. Fala aí alto aí. Vocês que têm Close Friends. Por qual o motivo de jogar algo no Close Friends e não jogar no geral? Vergonha? Vergonha, tá. Hã? Indireta. Aí põe no Close Friends só a pessoa que você quer que vê, né? Para não falar que eu não tenho Close Friends, eu tenho comigo mesma, não, com o meu Instagram de design, que eu mando algum template que eu quero fazer, mas eu não estou afim de fazer no horário. Sabe? Eu não estou afim de fazer agora, eu mando para mim mesma, deixo salvo lá, e uma hora eu vou lá e pego. Mas, assim, eu vou falar mais para frente, nada contra quem tem Close Friends, cada um sabe o que faz da sua vida, mas a gente quer falar um pouquinho sobre essa questão de você passar uma coisa para geral e passar outra coisa para os seus Close Friends, né? Então tá, vocês falaram que é vergonha. Vergonha de quê? Ah, então por que vocês não deixam privado? Faz um limpa e deixa privado. Ah, gentil, gentileza. Beleza, entendi. A gente ficaria aqui nessa discussão a noite inteira e sempre teria argumentos, mas beleza. Então, beleza. E baseado aí no que vocês falaram e no que eu pensei também a respeito de Close Friends, às vezes a gente tem Close Friends por falta de confiança, né? Igual a Sara falou, tem muitas pessoas que seguem a gente. Tipo, se você não priva o seu perfil, muitas pessoas te seguem. Às vezes você vai postar alguma coisa mais pessoal da sua família, sei lá, e você posta lá. Às vezes por falta de confiança no público geral. Às vezes porque você quer esconder alguma coisa, o que eu acho que muitos já fizeram. Você quer postar alguma coisa. Já me falaram que usam Close Friends para isso. Tipo assim, não, eu uso lá para postar, porque eu não quero que a galera que me segue me veja de coisas erradas que eu faço. Isso é super comum de acontecer. Ou medo de mostrar quem realmente nós somos, não é? Vocês já viram aquele tal de Dix e Daily? Alguém tem essa parada? Pois é. As pessoas usam esse negócio. Nunca ouviu falar, Cássio? Cássio, você é de outra geração. Você é de outra geração, sua mentalidade. Isso não é ruim. Enfim, esse trem de Dix e Daily aí, eu acho que é tipo assim, você posta seu dia a dia, né? Assim, escrachadamente, para todo mundo, para quem está ali ver, normalmente é privado e tudo mais. Mas, enfim, a gente tem esse negócio de ficar escondendo quem nós realmente somos para as pessoas. Vocês concordam? A gente cria uma máscara. A gente chega aqui na igreja, a gente tem uma máscara de... Tem uns que nem tem máscara mais, já escambalha tudo o negócio aqui na igreja mesmo. Mas, assim, a gente tem esse costume de chegar em locais onde a gente tem que estar mais sério e mais culto, e a gente cria uma máscara de quem nós realmente não somos. Não é assim? Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu várias vezes. E a impressão que a gente passa para o público geral que está vendo a gente, e saindo um pouco das redes sociais, assim, a impressão que a gente passa para as pessoas que convivem com a gente no dia a dia é diferente da impressão que a gente passa para pessoas que veem a gente esporadicamente. Então, tipo assim, eu ver a Ax aqui no rádio toda sexta, todo domingo, eu tenho uma impressão dela que a mãe dela, o Moacir e tudo mais, pessoas mais próximas, têm outra. Né? E assim também são com os seguidores, tipo assim, com os close friends e seguidores. Seguidores, eles vão ver o que você põe lá, você no geral, e os seus close friends, eles vão ver o que você quer que eles vejam. O seu eu de verdade, às vezes. E, tipo assim, como eu falei, a minha ideia não é problematizar os close friends, gente. Pelo amor de Deus, não cheguem em casa apagando a listinha lá. Eu nem sei, tem como fazer mais de uma lista? Só uma. Às vezes tem o close dos close friends, né? Close best friends, né, às vezes. Mas, assim, não é essa a ideia. Mas, se quiser também, né, fica a dica para você apagar. Mas a ideia não é problematizar você que tem isso, não é uma indireta para alguém que tem isso, não. É só para a gente conversar um pouco sobre o porquê você tem usado isso, né? E não só no Instagram, não só... A gente usou esse nome Close Friends, mas só para a gente entender essa ligação, né, da questão da personalidade, de você ser uma coisa em um lugar e em outro. E, gente, um negócio que a gente estava... Alguém assistiu o podcast lá, que eu mandei lá no grupo? Parabéns, 2 pessoas. Assistam depois, gente. Aquele menino que foi lá é um amigo meu e do Felipe, o Kaique. E, assim,
culturalmente falando, na questão de arte, design, cultura, ele é muito fera. Ele é formado em design gráfico na UFG e tal. O cara é top. O Fernandinho e o Felipe fez o podcast, ele estava com a mente explodindo. Sabe aqueles memes de mente explodindo depois? Enfim. E ele falou um pouco sobre esse negócio que a gente vai falar aqui, da questão de separar o sagrado do secular. Vocês sabiam que tem pessoas que separam o sagrado do secular? Às vezes você faz isso e nem percebe. E a nossa tendência, enquanto cristãos, se a gente não vigiar, é separar o sagrado do secular. Eu vou explicar mais o que significa isso. Explicando na parte prática, o que seria separar o sagrado do secular? Você, enquanto cristão, é uma pessoa aqui na igreja, enquanto você está cultuando a Deus, enquanto você está cantando, tocando, enquanto você está ajudando na filmagem, nas fotos, no som, na luz. Você passou pela cozinha ou pela recepção e pôs os 2 pezinhos para fora, já é minha vida secular, então não tem mais nada a ver com a minha vida dentro da igreja. Você já foi desse jeito? Ou você é assim? Pensa aí com você. Muita gente é dessa forma. E eu vou explicar por que é errado a gente ser dessa forma. E vocês vão entender tudo no contexto ali. Eu estava fazendo um estudo aqui, e um site sobre essa questão de sagrado e secular fala bem assim, ó. Agora vocês vão abrir a Bíblia, viu? Vocês devem estar pensando que eu não vou mandar abrir a Bíblia, né? Fala assim, ó, se somos cristãos, tudo o que fazemos, por mais secular que possa parecer, como fazer compras, cozinhar, fazer cálculos no escritório, ir ao shopping, usar a internet, o celular e etc., tudo é religioso, no sentido de que é feito na presença de Deus e de acordo com a sua vontade. O que você falou, Gabi? Tudo que você vai fazer na sua vida, seja você ir para a sua escola, você fazer suas atividades, você fazer seu trabalho de escola, você sair com seus amigos, você ir no aniversário, você lavar a louça, você fazer tudo. Tudo é religioso. Por que é religioso? Porque a sua vida, enquanto cristão, ela é uma vida onde você vive diante da presença de Deus. A gente já falou para vocês sobre um termo teológico que existe, né, na teologia, que chama corandeu. Alguém já ouviu falar desse termo? Já falei várias vezes para vocês aqui. Corandeu. O que significa esse termo corandeu? Significa diante da face de Deus. E esse termo surgiu depois da Reforma Protestante, que os teólogos chegaram na conclusão de que tudo que nós fazemos, nós estamos diante da face de Deus. Então, se eu estou aqui na igreja pregando, e se eu estou lá em casa lavando a louça, eu estou sempre corandeu, sempre diante da face de Deus, porque tudo que eu faço é para a glória de Deus. Vocês concordam? Como que eu posso separar sagrado e secular, então, desse jeito? E aqui eu não estou falando, gente, então agora quer dizer que todas as músicas são sagradas de Deus, posso ouvir Anitta no 12. Não é isso que eu estou falando. Não estou querendo entrar nesse quesito de sagrado e secular. Estou querendo dizer da sua vida enquanto cristão, enquanto indivíduo. Tudo que você faz é para a glória de Deus e é diante da face de Deus. Logo, se você sempre está diante da face de Deus, você vai colocar uma música porcaria para você ouvir? Não, né? Mas mesmo assim a gente coloca, né? Queria ver a playlist de vocês, gente. Queria ver a playlist de vocês. E a Netflix também. Tá de boa? Parabéns, então. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, seja diretamente ligado à igreja ou não, a gente faz para Deus. Vocês concordam? Tudo que a gente faz é para Deus. Lá em Romanos 11:36 fala assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, tudo, cara, tudo é feito por Deus, para Deus e por Deus, e tudo é feito para Ele, e toda a nossa vida é dedicada a Ele, e tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Logo, não tem como a gente separar, não tem como falar assim, Gabi, não, a parte onde eu estudo, lá na minha escola, eu não estou fazendo nada relacionado à igreja. Então, eu não tenho que, sei lá, me preocupar com o que Deus está pensando disso. Ou lá no meu Instagram, no meu Close Friends, é minha vida. É minha vida pessoal. Eu não estou falando nada de igreja ali. Não tem por que eu me preocupar com o que Deus pensa com isso. Moça, você pode fazer secret close friends de não sei o quê, de anônimo, que Deus sabe o que você está pondo ali, filho. Vocês não são da época do Form Spring, né? Alguém conhece? Form Spring? Só os antigos. E nem os antigos. Tem obreiro que nem conhece.
Form Spring, galera, na minha época de adolescente de vocês, a gente fazia perguntinha. Ask FM, alguém conhece? Conhece não, fi? Só a Andrea. Ask FM também, a gente fazia perguntinhas. Aí tinha perguntinhas anônimas e perguntinhas que você podia pôr seu nome. Esse trem era uma febre, galera. O tempo que você perde no Instagram, hoje em dia, a galera perdia nisso. Tipo assim, chama Ask FM, acho que nem existe hoje em dia mais. Mas não adianta mandar a perguntinha anônima, porque Deus vê todas as coisas. Já viu quando tem aquela oportunidadezinha de mandar aquela perguntinha anônima para uma inimigazinha sua, ou seu, que você não gosta, e você fala assim, poxa, agora é minha vez, vou mandar essa pergunta anônima aqui. Porque no Instagram tem, né, uma caixinha anônima, vocês já viram? É de outro site e tal. Mas, enfim, só divaguei aqui. Não adianta a gente achar que Deus não está vendo as nossas atitudes no nosso anônimo, no nosso close friends. A gente tem que sempre lembrar desse termo, coram Deu. Você, cristão adolescente, você sempre vai estar diante da face de Deus. Você lá na sua casa, lavando o carro para o seu pai, você vai estar fazendo algo para glorificar a Deus. Entenderam? Sim? Obrigada. E sobre essa questão de dupla personalidade. A dupla personalidade, ela diz respeito a dois tipos de pessoas. Quais são esses dois tipos de pessoas? As que acham que estão vivendo da forma correta, mas na realidade do seu íntimo não estão. Quem conhece alguém assim? Que acha que está vivendo certinho, mas na verdade ela não está. A gente conhece pessoas assim. Normalmente essas pessoas se encaixam no grupo de orgulhosos e hipócritas, né? Pessoas que elas acham que estão extremamente certas, mas na verdade elas não estão nada certas, elas estão enganando a si mesmas. E o segundo grupo de pessoas é aquelas que sabem que não estão agindo corretamente e querem esconder aquilo que fazem de errado. Então, existem esses dois tipos de pessoas. Normalmente, essas aqui que elas sabem que não estão agindo de forma certa e elas querem esconder o que elas estão fazendo, são pessoas mentirosas e mundanas. E isso aqui a gente está falando de dois grupos possivelmente cristãos. Então, no meio aqui, vocês já ouviram falar que... Já ouviram pessoas do mundo falar que a igreja é cheia de gente hipócrita? Vocês já ouviram? Mas realmente é cheio de gente hipócrita. Não tem ninguém que é santo aqui. Alguém é santo aqui? Se alguém for santo, fala que a gente vai pôr aqui para pregar todo o culto. Não tem ninguém santo. Então, né? A igreja é composta de pessoas que estão todos os dias buscando ser pessoas melhores, pessoas parecidas com Cristo. Mas existem essas pessoas que não se dão não se dão o trabalho de melhorar, não se dão o trabalho de ter a vida transformada. E são esses orgulhosos, hipócritas e os mentirosos e mundanos. E eu quero falar sobre esses orgulhosos e hipócritas, galera. Quem que na Bíblia a gente vê que eram orgulhosos e hipócritas e agiam dessa forma? Quase. Não. Tem um nome para esse grupo. Hã? Os fariseus. Dá na mesma do que você falou, mas eu estava querendo falar um nome mesmo. Então, os fariseus, galera, abre aí em Mateus 23. Moço, aqui em Mateus 23, a lapada tomou seca. Tipo assim, eles não pediram e tomaram. Na verdade, eles pediram, né? E a gente vai ver um pouquinho o que fala aí em Mateus 23. Aqui, assim, Jesus estava quase próximo de ser capturado, né, de ser levado para ser condenado. Então, eu imagino que Jesus estava assim, tipo, saturado já dessa hipocrisia dos fariseus. E eu acho que ele chegou num limite assim que falou, cara, chega, não dá mais para passar pano para esse povo aqui. Aí ele fala essas belezuras que nós vamos ler. Mateus 23. Deixa eu abrir aqui, peraí. Aqui é onde os filhos de os fariseus choraram e a mãe deles não viram. Nossa, corria, piada. Aqui é onde onde filho chora e a mãe não vê. Pronto. Nossa, gente, a gente quer ser jovem, mas não dá. Qual é mesmo o número que eu falei? 23. 1 ao 7. Depois a gente vai pular e depois ler. Vamos ler tudo lá logo, vai. A gente vai ler do 1 até o 36.
Eu vou ler na NVT aqui, tá? Vocês acompanham aí, vai ser um pouquinho longo, mas rapidão acaba. E não chora não, tá? Chora não, que aqui o trem ficou feio nesse capítulo aqui. Bora lá. Jesus, muito humilde, dócil e sábio, né? Capítulo 1, versículo 1. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Versículo 3. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhe, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Ele poderia parar aqui, né? Vocês concordam? Ele poderia parar aqui. Já estava tudo certo. Deixa eu tirar um negócio aqui de virar. Tá, vamos lá. Versículo 4. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem era para se exibir. Usam nos braços filactérios. Gente, eu queria ter trazido a imagem. Trazido, não sei se existe. Eu queria ter trago a imagem do que são filactérios. Eu não sabia também, eu pesquisei. Vocês já viram aquele suporte de celular que a galera costuma correr na rua e bota o celular aqui pedindo para ser assaltado? Filactério é tipo um negócio que você amarra aqui e tem uma caixinha que ficava uns versículos, um negócio assim. Entendeu? Aí parece que os fariseus usavam de tamanho normal. Ele tinha um tamanho comum de ser assim, menorzinho. Aí parece que os fariseus usavam um filactério, né? Sim, tal. Por isso que Jesus fala dessa forma aqui. Eu mando lá depois o que era um filactério no grupo. Tá, onde que eu estava? 6. Gostam de sentar-se... deixa eu ler o 5 de novo. Tudo que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos do que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Super humildes, né? Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Rabi significa mestre, tá? Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é pai. Essa parte aqui eu não queria ler, não, porque não faz muito sentido. Vamos lá pular para o 13. Não faz sentido no que eu estou querendo falar agora. Versículo 13. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Versículo 15. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas? Atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno, 2 vezes pior que vocês. 16. Que aflição os espera, guias cegos? Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos. O que é mais importante, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? 18. Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar será obrigado a cumprir o juramento. Cegos. O que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. 23. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas? Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos, coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas? Nossa, ficando sem ar. Hipócritas. Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. 27.
Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. São como os túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. 31. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos, que são, de fato, descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que seus antepassados começaram. Serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? 34. Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos, desde o justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. Fiquei sem ar, gente, misericórdia. Cara, pensa se receber um textinho desse do Andrezão. Pensa, do pastor João. Eu cavo um buraco e me enfio dentro. Imagina o próprio Jesus falar isso. Eu não sei dizer exatamente, não sei se lá no início fala, se eles estavam... Porque fala, Jesus disse às multidões e aos seus discípulos. Então, não sei se os fariseus em si estavam aqui nesse momento. Talvez estavam, não sei. Mas eu ficaria com muita vergonha. O que vocês fariam? Cara, vocês viram, você perde até o ar de tantas acusações. E acusações verdadeiras, viu? Então, bora lá. Os fariseus, galera, se vocês forem estudar lá, como que surgiram os fariseus e tal, não é meu intuito trazer isso. Mas tem a historinha lá e tal, rolou uma guerra lá e surgiu uns caras que eram meio devotos à palavra, eles começaram a estudar muito as escrituras e tudo mais. No início, os fariseus, eles faziam um bom trabalho, eles recorriam às escrituras, estudavam, eram os mestres da lei e tudo mais. Só que depois o negócio foi ficando meio complicado, alguns foram se pervertendo e tal, e rolou essa bagunça que estava aqui. Então, os fariseus, eles fazem parte desse grupo de orgulhosos e hipócritas que a gente falou lá na frente. Eles passavam uma imagem de si da qual realmente não eram. Era como se os fariseus daquela época tivessem um close friends no Instagram. Vamos pôr lá que um fariseu tinha um perfil no Instagram e no close friends dele ele postava tudo isso que Jesus condenou, né? Que ele maltratava as pessoas, que ele não tinha compaixão, que ele não ajudava o próximo. E na vida real, né? No liberado, ele era o santinho, o mestre da lei, que estudava as escrituras, que sempre estava ali, muito devoto e santo, e fazia as longas orações. É essa analogia que eu quero que vocês façam aí na mente de vocês. Então, os fariseus, eles diziam ser crentes e fiéis à palavra, e eles entendiam de palavra, tá? Mas, na verdade, eles não eram, eles não colocavam essa palavra em prática. Eles camuflavam a verdadeira face deles com boas falas e o exterior limpo. Nessa época aqui, gente, da Bíblia e tudo mais de Jesus, e futuramente, na época que vem Paulo e os apóstolos e tudo mais, existia um negócio na região da Grécia ali que chamava retórica. Vocês já viram essa parada de retórica? Os filósofos, os teólogos da época e tudo mais, eles estudavam essa questão de retórica. Porque na retórica eles aprendiam, né, como que você poderia falar de uma forma melhor para as pessoas entenderem. E não é uma coisa ruim de ser feita. Mas, assim, muitas pessoas começaram a usar disso para pregar a palavra de Deus, para tentar convencer as outras de coisas que, às vezes, só de você ler a palavra já estava ótimo. Não precisava de você usar uma super retórica. Então, assim, os fariseus, eles eram dessa forma. Eles eram extremamente formais. Tipo assim, eu imagino que eram uns caras que... Vocês já viram... Ai, o que eu ia falar? Os caras do STF, que andam com a capa. Eu imagino, tipo, os fariseus com a capa, assim, gente, andando para lá e para cá. Passando assim, e a capa vindo assim, e eles todos sérios, e todo mundo tremendo na base quando os caras passam.
Porque era essa sensação. Eu imagino que eles, meio que todo mundo ficava tipo assim, cara, esse pessoal aí é super entendido, é super sábio e tudo mais. Só que eram só o exterior deles que demonstrava isso. Eles andavam com grupos, né, em grupos, os fariseus, e eles não tinham compaixão do próximo. Agora, pensa aí na sua cabecinha, se você tem andado com pessoas que fazem bem para você. Né? Bora lá. Eu quero falar sobre 3 coisinhas aqui sobre os fariseus. Primeiro, volta lá no verso 3 de Mateus 23. Eu tenho até que hora mesmo? Haha, 20. Gente, esse negócio de horário é uma briga aqui, viu? Fica geral lá, falando 5 minutos, 10 minutos. Então, vai lá, eu tenho 19 minutos agora. Versículo 3 fala assim, ó, portanto, pratiquem tudo o que dizem e obedeçam-lhe. Jesus mandando os discípulos e a multidão praticar o que os fariseus estavam falando. Ó, pratica o que eles estão falando e obedeçam eles. Mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Cara, pensa que tenso alguém virar para você, tipo assim, tá você e seu amigo, aí chega uma pessoa aleatória que te conhece, né, que sabe quem você é de verdade, e ele chega assim e fala, não, Moacir, você pode seguir tudo que a Axa fala e obedecer ela, mas não siga o exemplo dela, porque ela não põe em prática nada que ela faz. Pensa que paia. É bem isso aí mesmo, só não falei isso aí, que é bem complicado. Mas é bem isso aí mesmo. Os fariseus, as pessoas não podiam imitar o comportamento deles, porque eles pregavam algo que eles não colocavam em prática. E existem pessoas que são dessa forma. A gente pode copiar as falas delas, às vezes pessoas que a gente vê na internet, sei lá, amigos de vocês, que às vezes falam coisas muito bonitas, né? Julgam falar coisas bonitas e ensinam coisas legais e certas, mas na hora de colocar em prática, ela faz tudo o contrário. Vocês conhecem alguém assim? Às vezes a gente age dessa forma também, né? A gente não condiz com o que a gente fala. E abre lá em Tiago 1. Tiago 1, a gente vai ler do 22 ao 25. Ô, tosse. Acho que essa é fumaça aqui do Ander. Fazendo geral tossir. Tiago 1, 22 e 25. Tiago é lá no Novo Testamento, galera. Lá no final. Tiago 1, 22 e 25. Fala assim, ó. Esse aqui é um texto que muita gente que não é crente gosta de usar. Tem uns textos da Bíblia, né, específicos que muitas pessoas não crentes gostam de usar para jogar na nossa cara. Mas por quê? Porque a gente não age, não é? Vocês concordam? A gente não pratica. É isso que a gente vai ler aqui, né? Então, vamos lá. Tiago 1, 22 a 25. Fala assim, ó. Não se limitem, porém, ao ouvir a palavra. Então, ó, não se limite ao fazer o que vocês estão ouvindo aqui, ó. Ouvir o que eu estou falando. Não se limite a isso, tá? Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Por que a gente erra e cai nas mesmas coisas, nos mesmos pecados, nas mesmas tribulações? Por que vive e mexe a gente está fazendo coisas que a gente já devia ter... a gente está aprendendo coisas novas que a gente já devia ter aprendido há muito tempo, porque a gente já está cansado de ouvir, mas isso não muda na nossa vida. Isso não transforma a nossa vida. Porque a gente não põe em prática. Cara, a gente faz o negócio da reforma protestante. Alguém já viu os que a gente faz da reforma protestante? Se a gente chegar em vocês vão saber explicar o que foi a reforma e
os 5 pontos da reforma? Parabéns para quem sabe. Você não sabe, Tiaguinho? Você não estava assistindo os outros? Eu sei que esquece. Eu também não lembro, tipo, de tudo que eu já ouvi, não. Óbvio. Mas, assim, é um negócio que a gente está sempre falando. E nem vamos falar da reforma, não. Vamos falar, assim, de coisas básicas da vida cristã que a gente está sempre falando aqui. E as pessoas estão sempre falando na igreja, não só aqui com vocês, mas estão sempre repetindo. E as pessoas vivem e mexem, fingem ouvir aquilo como se fosse uma novidade. Tipo assim, cara, Jesus veio, morreu por você e ressuscitou. Nossa, sério? Passa 5 dias. Cara, Jesus veio, morreu por você e ressuscitou. Nossa! Véi, você já ouviu isso? Não estou falando que não deve te maravilhar aos olhos. Mas vocês têm que aprender a absorver a palavra também. E como o Tiago está falando, colocá-la em prática. Ainda mais os que são mais velhos de rádio aqui, a gente sempre traz muitas palavras muito densas, viu? Falar um negócio para vocês, nós somos um ministério de adolescentes bem diferente do resto, viu? Porque a gente traz palavras muito densas para vocês conseguem compreender, porque tem muito ministério de adolescente que fica fazendo só dinâmicazinha em todo culto. Vocês sabem que a gente não faz isso, a gente tem os momentos que a gente faz, né, brincadeiras e tudo mais, mas a gente traz palavras que vão dar uma base para vocês. Isso o Kaique falou no podcast dele hoje, ele falou isso. Por que o Felipe fez uma pergunta para ele? Isso aqui é legal para vocês entenderem. O Felipe fez uma pergunta, como que faz, né, para que o adolescente, o jovem, chegue na faculdade, na universidade, e ele não se deixe levar pelas más influências da faculdade? Aí o Kaique fez bem em responder, vocês podem ouvir lá depois. Resumidamente, o que eu consegui ouvir que ele falou lá. Cara, a pessoa, para ela chegar num local e ela não ser influenciada, o que ela tem que ter antes de chegar naquele local? Uma base, não tem que ter uma raiz bem fundada? Se você é uma raizinha desse tamanhozinho que está quase estourando e não tem profundidade, você acha que você vai chegar na universidade e você vai ser confrontado com tudo que tem ali na universidade e você vai ficar super tranquilo de boa? Não vai. Se você não lê Bíblia, se você não ora, se você não jejua, se você não é acompanhado pelos seus pastores, se você não procura pessoas boas para você se envolver, se você não se envolve com a sua igreja local, se você não participa de coisas que vão te fazer crescer, você vai chegar na universidade e você vai se deixar levar pelas coisas do mundo. Isso não só na universidade, qualquer lugar. Você crescer, vai para um trabalho aí, vai para o emprego. Aí lá no seu emprego, você menino aí. Chega, o Andrezão sempre dá esse exemplo aqui de grupo de WhatsApp de empresas, essas paradas assim. Ele até deu um exemplo dele mesmo, de um grupo que ele fazia parte. Você vai chegar no seu trabalho, se você não for firme nas suas convicções e nos seus princípios, você vai se deixar levar. Aí quando você vê, você já está num grupo onde as pessoas mandam 1001 vídeos de pornografia e você está achando de boa. E, às vezes, assistindo e pecando com aquilo. Então, você tem que chegar firme. E é isso que a gente tenta fazer aqui com vocês. E essa é a idade de vocês se firmarem. Cara, não vem falar com essa que você... Eu sei que vocês têm, tipo, o ensino médio de hoje em dia está meio cabuloso, meio monstro, né? Mas vocês têm hora livre, gente. Não fala que vocês não têm hora livre para nós, não. Principalmente para quem já é casado e tem uma casa para cuidar. Vocês têm hora livre. Tá? Então, vocês podem se aprofundar na palavra, estudar. Sei lá, tira 1 hora aí para vocês estudar a palavra. Imagina, você com 15 anos, começar hoje a estudar todos os dias a Bíblia, no mínimo 1 hora. Pensa se você chegar na minha idade, com 25. Você vai estar fera, e não para esculachar os outros, igual os fariseus eram. Mas você vai estar com uma base, você vai estar extremamente firmado na palavra. E fazendo o que Tiago fala, colocar a palavra em prática. Porque não adianta de nada também a gente só estudar e absorver e saber tudo de cor, mas na prática mesmo da nossa vida a gente não fazer. O que adianta eu saber que eu tenho que ter compaixão das viúvas e dos órfãos e eu tenho que ajudar as pessoas e surge uma oportunidade de eu ajudar uma viúva e um órfão e eu falo, nossa, então eu tenho que ajudar, né? A gente tem que pôr em prática também as coisas. Fechou? Isso é todo mundo, galera, não é só adolescente, não, é geral. E
Aí, no final, Tiago fala assim, ó, se contudo observarem atentamente a lei perfeita, parará, parará, serão felizes no que fizerem. Então, a palavra de Deus, ela nos garante que nós seremos felizes se nós estudarmos a palavra, meditarmos nela e colocarmos ela em prática. Ela nos garante isso. Fechou? Meu Deus, 10 minutos, passou muito rápido. Vamos lá. Putz, eu não anotei qual que é esse aqui. Mas eu acho que é o 4. Tá, os fariseus eles não se preocupavam em ajudar uns aos outros, né? Ajudar as pessoas. Apenas em manter as aparências enganando a si mesmos, né? Lá no texto fala assim, ó, oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Tudo que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos do que costume e vestem mantos com franjas mais largas. Galera, lá em Gálatas 6, 2, 3, não precisa abrir, fala assim, ó, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Então, a gente tem que colocar em prática a palavra de Deus. Lá em Gálatas fala, como eu li para vocês, levai as cargas uns dos outros. Dessa forma, levando as cargas uns dos outros, a gente vai estar praticando a palavra de Deus, a gente vai estar cumprindo o que a lei diz. E o que os fariseus faziam? Eles não levavam as cargas uns dos outros. Eles simplesmente pegavam lá uma lei, um mandamento, jogavam nas pessoas, falavam, você tem que cumprir isso aqui, ó, ponto. Às vezes, leis que eram penosas para as pessoas conseguirem cumprir sozinhas, e eles não ajudavam, eles não estavam nem aí, e nem eles praticavam. Então, esses fariseus são um tipo de pessoas que nós não devemos nos espelhar para ser dessa forma. Romanos 12, 3 fala assim, ó, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Cara, vocês concordam que a gente é muito bom para encher a bola de nós mesmos? A gente é muito bom, né? Ainda mais quando diz respeito a alguma coisa que a gente faz muito bem. Nossa, se a gente não vigiar, a gente se acha, né, a última bolachinha do pacote no meio de um deserto, todo mundo está morrendo de fome. Não é assim? E a palavra de Deus fala, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, os fariseus eles não tinham isso. Os fariseus eles achavam que eles eram os tops da galáxia, os caras, né? Não tinha ninguém mais igual a eles, e eles eram isso, ninguém tinha esse poder de alcançar o nível deles, e eles esculachavam as outras pessoas. Então, é por isso que eles se encaixam nesse grupo de orgulhosos e hipócritas. Gente, vocês estão conseguindo fazer essa ligação disso aqui com o tema? Porque é como se tudo isso aqui fosse o close friends dos fariseus, né? E a vida real deles fosse esse momento que eles ficam todos certinhos, né? Vocês entenderam? Eu pensei que vocês estavam tipo assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tá. Próxima coisa. Os fariseus eram limpos e perfeitos por fora, porém sujos e podres por dentro. Gente, no versículo que a gente leu falando dos túmulos pintados de branco, algum tem aí sepulcro caiado? Tem versões, né, que são sepulcros caiados. Depois eu vou mandar lá no grupo também o que é um sepulcro caiado. Mas eu vou ler aqui do 25 ao 28 rapidinho, para explicar isso aqui. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas? Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o exterior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas? São como os túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Vocês já foram em cemitério, né? Todo mundo, alguém nunca foi no cemitério aqui na vida? Todo mundo já foi, né? Vocês nunca foram no cemitério? Ah, meu Deus! Como assim? Existem pessoas que nunca... Hã? Não, tá, isso, ainda bem, né? Glória a Deus, ainda bem. Eu estou aqui viajando. Mas é porque, sei lá, enfim, eu já fui várias vezes, infelizmente. Mas, assim, lá no cemitério, mas vocês devem ter visto por fora, né? Como que é um cemitério. Então, tem uns com o muro baixinho, né?
dizendo às pessoas que quem está lá dentro não vai sair, quem está fora não quer entrar. Então, por isso que o muro é baixo. Vocês já repararam o tanto que os túmulos são bonitos? Alguns. Tem outros que, né, não são, mas tem uns túmulos bonitos, né? E... umas pirâmides, uns desenhos, um negócio assim, né? Tem uns que, tipo, que é muito grandão, grotesco, e tem outro negocinho pequenininho do lado. Né? A gente vê uma discrepância de grana, né? Mas, assim, são túmulos, né, relativamente bonitos, esses grandões e tudo mais. Mas o que tem lá dentro? Ossos, né? Restos mortais de pessoas que foram enterradas ali. Então, são túmulos muito bonitos por fora, mas dentro deles tem uma coisa ali que era uma pessoa, né, gente? Pelo amor de Deus, não me entenda errado. Mas, assim, Pera, deixa eu ler, para não me complicar no que eu vou falar para vocês. Eu tenho medo de vocês bagunçar a cabecinha de vocês no que eu vou falar. Tá, ele fala assim, ó, são túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos de toda impureza por dentro. Então, existem pessoas que são dessa forma, como se fossem esses túmulos bonitos e lindos por fora, mas por dentro são só restos, só ossos. E os fariseus eram dessa forma. E ele fala assim também lá em cima, galera, da questão do copo. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Se a gente fosse lá na casa de vocês, não sei, às vezes vocês fariam isso, né, de maldade, mas vocês me entregariam um copo todo limpinho por fora, sem marca de dedo, nem nada, que você usou até luva para me entregar, mas por dentro ele está tudo cheio de teia de aranha, tem vômito de cachorro, ração, não sei o que lá, sujeira, dedo sujo de não sei o que. Vocês fariam isso? Não pense em nós, não, obreiro. Pense em alguma pessoa que vocês gostam. Não, né? E era isso que os fariseus entregavam para as pessoas. Eles eram extremamente límpidos por fora, sem manchas, sem mácula nenhuma, completamente santos, mas por dentro eles eram completamente imundos. Era dessa forma que eles eram. E é isso que nós fazemos quando nós cultivamos essa atitude de ter uma dupla personalidade. A gente mostra para os outros quem a gente gostaria de ser, quem a gente não é de verdade, mas por dentro a gente é uma pessoa completamente diferente. E a gente tem que pensar muito nisso, porque, como eu falei no decorrer da palavra, é muito fácil a gente enganar as pessoas. É muito fácil vocês chegarem aqui e fingirem para nós, e para o pastor João, e para toda a igreja, que vocês são extremamente santos. É muito fácil a gente chegar na igreja, no momento de adoração, de louvor, e a gente levantar as mãos, e a gente cantar todas as músicas que a gente sabe de cor, e a gente ajoelhar, e a gente orar com os nossos amigos e tudo mais. Mas, dali na porta da igreja, a gente já está xingando meio mundo, reclamando de algo que aconteceu aqui dentro, e fofocando de alguém que estava do seu lado, que você estava abraçando. A gente não faz isso? Por isso que a gente tem que aprender a não separar, como eu falei lá em cima, o sagrado do secular. Você ali, no momento que você pisa fora da igreja, continua sendo um ambiente sagrado. Sua vida é sagrada. A sua vida é uma vida vivida diante da face de Deus. Certo? Mateus 6, 22, 23 fala assim, ó, seus olhos são como uma lâmpada. Eu já estou acabando. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Pensa, depois vocês leem de novo esse texto aqui e analisa essa última parte. Mateus 6, 22 e 23. E se a luz que há em vós é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Então, se essa luz aí que você está emitindo aí, fingindo ser crente, é uma escuridão, ela é mais profunda ainda do que alguém que já está na escuridão, não emitindo luz nenhuma. Vocês entenderam? Se você que é um cristão que está vindo aqui, você se diz crente, você diz que você crê em Jesus, tudo mais, você tenta viver essa vida assim diante da face de Deus, tudo mais, mas na verdade essa vida é só aqui dentro, você está pior do que quem está lá fora fazendo as outras coisas deliberadamente, sem peso nenhum na consciência. Porque você sabe o que é errado e o que é certo. Claro que as pessoas estão lá fora também, mas eles vivem como se não houvesse amanhã, né? Para eles está tudo suave. Eles metem o louco hoje e acordam tranquilo no outro dia. Não é? E lá no Salmo, para encerrar, Salmo 86, 11, fala assim, ó,
Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o seu nome. Então, que a nossa oração para Deus hoje possa ser que Ele nos dê um coração inteiramente fiel. Não é um meio coração fiel. Não é metade do corpo fiel. Não é um pé fiel, um pé infiel. Vocês lembram da palavra que eu trouxe lá de Apocalipse 3? Vocês lembram da igreja de Laodiceia? Que era morna? Vocês lembram? Depois lê lá, Apocalipse 3. É uma igreja... Laodiceia é uma cidade que ficava no meio de duas outras cidades, Hierápolis e Colossos. Uma delas tinha água fria, que era boa para saciar a sede. A outra tinha águas quentes, tipo águas termais de Caldas Novas, sabe? Tinha águas termais, que era boa para tratar... Vocês já viram quando está com dor de estômago, toma água quente, morna, sei lá? Laodiceia, que era essa cidade aqui no meio, ela não tinha... esqueci o nome da palavra, quando tem uns canos debaixo do... Ela não tinha fonte de água nela mesma. Hã? Não, tem um outro nome. Os canos dentro da terra. Enfim, ela não... Não é encanação. Enfim, não, gente, não é nenhum desses, pelo amor de Deus. Enfim, ela não tinha essa água dela mesma. Então, ela tinha que pegar a água de Colossos. Não é Poço Artesiano, não. Nossa, deixa eu terminar. Ela tinha que pegar a água gelada de uma cidade, né? E a água quente de outra. O que acontece quando mistura água gelada com quente? Alguém gosta de tomar água morna? E lá na palavra de Deus, lá em Apocalipse 3, se vocês forem ler, fala, né? Que Jesus, o anjo, né? Passa essa mensagem para João. E ele fala que estou a ponto de me vomitar vocês da minha boca, porque essa água morna me faz mal. Decida, você não pode ser morno, você tem que ser quente ou frio. E ele usa essa analogia da questão da água, do sistema hidráulico lá de Laodiceia. E assim é na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Ou você tem que ser quente, ou você é frio. E aqui eu não estou falando de você ser quente, reteté, e frio, igreja, que nem as pessoas falam, igreja presbiteriana. Não é isso que eu estou querendo falar, galera. Vamos pensar no quesito de quente você está com Deus e frio você está com o mundo. Beleza? Então você tem que decidir, não dá para você ser morno. Ninguém serve a dois senhores. Vocês concordam? Não tem como eu dar a mão de cá para Deus e eu dar a mão de cá para o mundo. Um vai me puxar. Eu vou ter que tomar uma decisão uma hora. Eu vou para um lugar. Como que eu vou dar das mãos com os dois? Eu não vou tender para algum lado em algum momento? E a gente tem que tender para o lado que vai levar a gente para mais próximo de Deus. E por isso que o salmista diz: ensina-me o teu caminho para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel. Não é meio coração, não é um pedacinho, não é 10% do coração, não é 1% do coração. É 100% um coração fiel. Amém? Fecha os olhos aí, pode ficar sentado. E eu queria que você colocasse a sua vida diante de Deus agora. Pensa na sua vida, na sua escola, no seu ciclo de amizades, nos seus close friends, se você tem. O que você tem refletido nesses lugares onde não é a igreja? Será que você tem refletido uma pessoa realmente cristã, uma pessoa realmente que conhece a Deus e que não tem o que esconder, que não tem do que se envergonhar, referente à palavra de Deus, referente a se você ser cristão? Ou você utiliza dessa ferramenta de close friends e para se esquivar da sua responsabilidade com os princípios que você tem? Todo mundo de olho fechado. Que a gente possa, nessa noite, fazer essa oração, igual o salmista diz, para que o nosso coração esteja inteiramente com Deus. Nem metades, nem um pouquinho mais da metade, mas completamente inteiro com Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse momento aqui. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos arrependermos, Deus. O Senhor tem sido misericordioso conosco, porque tem nos dado mais um dia, mais uma oportunidade que a gente tem de se achegar ao Senhor, Deus, e nos arrepender dos nossos pecados. Obrigada porque o Senhor tem demonstrado essa misericórdia nas nossas vidas, Deus. O Senhor tem nos dado
Tua palavra e a explicação da Tua palavra, para que a gente possa crescer todos os dias. E a gente pede, Deus, para o Senhor, que nós venhamos ter um coração inteiramente fiel, Deus. Não permita que a gente venha entregar metades para o Senhor, Deus, pois o Senhor entregou tudo o que o Senhor tinha para nós, Pai. Que nesse momento o Senhor venha constranger, Deus, os nossos corações, que o Senhor venha nos mostrar, Pai, aquilo que temos feito de errado, aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não convém, Deus, que nós venhamos fazer enquanto cristãos, e que venhamos estar incomodados com essas coisas, Pai, que ao utilizarmos essas ferramentas que nós temos, Deus, de close friends e tudo mais, que não venhamos ser outra pessoa ali naquele local, Pai, mas que possamos sempre ser as mesmas pessoas, Deus, onde quer que nós estejamos, diante da face do Senhor, Deus, fazendo tudo para a Tua glória e para a Tua honra. Muito obrigado por cada um que está aqui, Deus, por cada adolescente que já tem tido a sua vida transformada e por aqueles que ainda transformarão, Pai, pelo poder do Teu Espírito. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.